Olá, amante do terror. Jeff the Killer, uma creepypasta clássica lá de 2011. Todo mundo que era engajado em creepypastas naquela época conhece ela. Era uma das mais populares e eu antigamente já falei sobre. Ela tinha uma história simples, que naquela época conseguia assustar. Até porque as creepypastas eram coisa nova e todo mundo era facilmente impressionável. Mas o tempo foi passando e as histórias de terror foram ficando cada vez mais sofisticadas, com novas criaturas surgindo e creepypastas também. E por volta de 2015 e 2016, a era de ouro delas acabou, porque as pessoas começaram a questionar a qualidade de algumas creepypastas, e uma delas fui eu. Uns meses atrás, eu postei esse vídeo. A creepypasta do Jeff the Killer é muito ruim. E nele eu falei tudo, todos os motivos de eu achar essa creepypasta ruim. Até tinham outras versões, mas elas não salvavam tanto assim. Tudo girava em torno de uma coisa: Jeff ter se tornado um assassino, porque sim, pra mim, não importava o quanto tentassem fazer ele sofrer. Não existia motivo pro Jeff ter simplesmente matado a sua família inteira, se foram outras pessoas que fizeram aquilo, especificamente os bullies. Então, o meu veredito era que a creepypasta do Jeff the Killer é de fato ruim. Mas enquanto eu estava navegando pela internet, eu me deparei com esse vídeo. Eu reescrevi Jeff the Killer, um vídeo feito pelo Pastra. Daí eu postei no Twitter perguntando se tinha salvação. Até porque eu não queria gastar 2 horas em mais uma versão chula do Jeff the Killer. E muitos disseram que valia a pena. Então, eu decidi assistir. E eu vou te falar, essa história conseguiu prender a minha atenção, do início ao fim. Então, alguma melhora teve. A história, essencialmente, ainda é a mesma, mas tem detalhes que mudam tudo. O vídeo do Pastra em si tem quase 2 horas, dividido em 9 capítulos, porque conta com vários detalhes sobre cada personagem, testemunhas de vítimas, descrições detalhadas de cenas, mas aqui eu vou dar uma versão resumida, então não se preocupe. O vídeo em si vai estar na descrição, mas infelizmente não tem uma legenda oficial em português, então eu espero que você tenha feito as suas aulas no Duolingo. O vídeo começa nos mostrando uma vítima de um assassino desconhecido. O nome é Jay Douglas, que era um cara comum dormindo na sua casa. Estava acontecendo uma tempestade muito forte na cidade, com trovões e chuvas muito fortes. Ele tinha uma cortina preta que protegia contra a luz dos raios, mas não do som, e então um trovão muito alto acordou ele. O Jay acordou de ressaca, morrendo de sono e de dor de cabeça. Mas antes de voltar a dormir, ele sentiu uma corrente de ar estranha. Só que ele sempre fecha tudo quando vai dormir. Então ele começou a olhar em volta para ver de onde essa fonte estava vindo. E pulou de susto quando viu uma silhueta. Então ele rapidamente acendeu uma lâmpada e era só uma pilha de roupas sujas de mais ou menos uma semana. Ele riu um pouco da situação e a luz que ele acendeu ajudou a ver de onde o vento estava vindo. A porta do quarto estava entreaberta e mexendo como se alguma coisa tivesse feito contato, e ele achou isso muito estranho. Então, ele levantou da cama para ver o ambiente fora do quarto. Olhou para a esquerda, tinha um corredor escuro. Olhou para a direita e tinha a sala de estar. Mas tinha um problema na sala de estar. Uma das janelas estava escancarada. E, como eu tinha dito antes, ele sempre fecha tudo quando vai dormir. E então ele se perguntou se abriu a janela quando chegou em casa, e foi cambaleando até a janela e fechou ela. O Jay voltou pro quarto e praticamente pulou na cama, e nem se cobriu de novo. Antes de dormir, ele notou outra coisa estranha. Tinha um cheiro de cigarro e gasolina empesteando o quarto. Assim, o Jay fumava, mas o cheiro de gasolina era novo. Mas ele não ia se levantar de novo, a enxaqueca estava martelando e o sono também. Então, ele só voltou a dormir, ignorando o cheiro. No dia seguinte, o Jay Douglas foi encontrado morto, com a garganta cortada de fora a fora. Depois do incidente, a gente é apresentado aos investigadores Samuel Morgan e Norman Keller. O Samuel era mais velho e o veterano, e o Norman era mais novo e o novato. Os dois foram designados para investigar esses assassinatos e descobrir quem é o assassino.
Só que esse é um caso muito complicado, porque esse assassino não deixa rastros e se esconde como ninguém. O Samuel investigava a cena do crime quando Norman chegou com as novidades. Ele disse que contatou pessoas que sobreviveram ao encontro com um possível assassino. As vítimas eram todas parecidas, homens caucasianos, morenos, ao entorno de 20 anos de idade. Ou seja, ele tem um tipo específico de vítima, ou uma vítima em específico. Ele não tinha provas, mas chamou as testemunhas para contar as suas histórias, e se as histórias fossem parecidas, então eles tinham uma pista. Eles foram até a delegacia com um total de 3 testemunhas: Bruce McDonald, Ashley Carter e Jonathan West. Eles ouviram todas elas com atenção, garantindo que ele seria pego. Eu não vou detalhar todas as histórias, eu vou dizer o que elas têm em comum. Samuel e Norman ligaram vários pontos. Todas as descrições da aparência batiam. O assassino vestia um moletom branco, ensanguentado e sujo, e jeans azul nas mesmas condições. A face era pálida, com cicatrizes de queimaduras de 3º grau, olhos esbugalhados e pretos em volta, um sorriso anormalmente largo que ia literalmente de orelha a orelha e um cabelo longo, sujo e despenteado que ia até o ombro. Também tinha um cheiro forte de cigarro e gasolina, mas não só a aparência. As aparições tinham um padrão. Ele só aparecia de noite quando as vítimas iam dormir, quando não podiam se defender, e se ele fosse descoberto, tentava matar mesmo assim, e se por acaso fosse ferido ou contestado, ele fugia. O assassino falava como se já conhecesse eles, como se eles fossem da família dele, como se fossem seus irmãos. Isso levou Samuel a acreditar que ele estaria procurando por alguém em específico com a mesma aparência e por isso teria se confundido. Só que, embora as 3 testemunhas sejam parecidas, tiveram 2 detalhes que foi o checkmate. As 2 primeiras testemunhas mencionaram o forte cheiro de cigarro e gasolina. A terceira mencionou que ele e a esposa estavam acampando e deixaram uma fogueira acesa. Quando o assassino chegou na beira do acampamento, ele ficou encarando a fogueira como se estivesse num transe. Então Norman chegou em uma conclusão. 2 anos atrás, aconteceu um incêndio na casa dos Woods, que tiveram que se mudar para um lugar novo, e os membros da família eram a mãe e os 2 filhos, Leo e Jeffrey Woods. Não muito tempo depois de se mudarem, a mãe foi morta. Leo conseguiu sobreviver e se mudou para um apartamento isolado, e o Jeffrey desapareceu. O que eles precisariam fazer é ir atrás de Leo para perguntar tudo o que aconteceu. O Samuel, depois de pesquisar nos arquivos da polícia, ele acabou descobrindo o endereço atual de Leo, e os 2 se dirigiram para lá. Leo era um homem traumatizado, vivia com um medo constante. Ele até dormia com uma faca debaixo do travesseiro. O apartamento dele era uma bagunça e refletia na sua aparência, a aparência de um homem quebrado. Ele deixou os investigadores entrarem e começou a contar toda a história sobre um monstro chamado Jeff, e fez eles prometerem que, se encontrassem ele, não iriam prendê-lo, e sim matá-lo. Como eu disse antes, um incêndio aconteceu na casa da família Woods. O Leo e a sua mãe e pai saíram da casa, mas o Jeff acabou ficando preso sob uma tábua pesada de madeira. O pai dele voltou para salvá-lo, só que muito tarde. Os 2 foram soterrados pelas madeiras flamejantes, e o pai acabou falecendo. Mas o Jeffrey sobreviveu, mas com muitas sequelas. Queimaduras de 3º grau, que foram necessários meses de cirurgia para reconstruir o rosto, e ainda assim não ficou nada igual. Ele mal conseguia fazer expressões e não conseguia mais sorrir. Até a sua voz mudou, que já era baixa e agora ficou áspera. Leo, Jeffrey e a mãe se mudaram para uma casa nova em outra cidade, que era bem pior que a anterior, mas era o que tinha. Jeffrey tinha medo de sair. Temia que as pessoas o vissem e zombassem ou tivessem medo dele. Então, ele sempre saía com um moletom branco com um capuz, escondendo o rosto. Certo dia, eles foram até o mercado e, na saída, encontraram 3 valentões.
Os nomes eram Randy, Keith e Troy, que adoravam mexer com todos, ainda mais os novatos. Então, o Jeffrey, com aquela aparência, era um prato cheio para eles. Randy começou a zoar a aparência dele e o Jeffrey não deixou isso barato, socou a cara dele com fúria. Mas os três foram para cima dos dois, ainda bem que ninguém se feriu gravemente, e Jeff voltou consternado para casa. No colégio, Jeff era uma vítima de bullying constante, por todos os lados, principalmente o trio, todo santo dia. Até que, em determinado momento, Randy simplesmente desapareceu. Vários cartazes de desaparecido foram postos por todos os lados, e isso era um mistério para todos, menos para Keith e Troy. Eles acusavam o Jeff de ter matado o Randy, e Leo acreditava que seu irmão era inocente, porque naquela época ele nunca desconfiaria, e era mais próximo de Jeff do que da sua própria mãe. Jeffrey parou de ir para a escola, ficou isolado no quarto quase todos os dias, não falava com ninguém, no máximo com o Leo, e por pouco tempo. Uma certa noite, o Leo entrou no quarto de Jeff, que ficava encarando as chamas do seu isqueiro, e se queimava com cigarros acesos, se perguntando por que só o pai dele tinha morrido naquele incêndio. Quando o Leo ouviu isso, ele ficou furioso, entrou no quarto e disse que seu irmão era importante para ele. Não queria vê-lo dizendo aquelas coisas. O Jeff pediu desculpas, mas disse que era difícil sofrer todos os dias por conta da sua aparência, e ainda ser acusado de assassinato. O Leo entendeu o ponto dele. Os dois tiveram uma conversa sincera depois de muito tempo, e resolveram sair na rua para tomar um afresco. Enquanto eles andavam, se depararam com a dupla, Keith e Troy. Eles estavam agressivos e furiosos e avançaram para cima dos dois. O Troy puxou um canivete e colocou no pescoço do Jeff. Acusava ele de assassinato e revelou que, antes do Randy desaparecer, ele disse que estava sendo perseguido pelo Jeff. E logo depois disso, desapareceu. O Jeff confessou que realmente matou, mas não perseguiu ele. Foi legítima defesa. E alegou que o Randy tentou esfaqueá-lo em um certo dia, só que ele conseguiu roubar a faca e o matou, e por medo de ser descoberto e acusado, escondeu o corpo. Uma vizinha viu toda essa situação e chamou a polícia. Troy e Keith acabaram presos, e o policial fez perguntas para os dois, e liberou logo depois, dizendo que faria mais perguntas amanhã. Eles então voltaram para casa, só que no caminho, o Jeff estava mais quieto que o normal. Ele não parecia olhar para a rua, parecia olhar para o nada. Então eles chegaram. O Jeff surtou a ponto de acordar a sua mãe. Foi pro quarto dele e começou a jogar tudo que via contra as paredes. Até que ele jogou uma caixa que tinha utensílios que eles usavam na escola. E dentro dela, enrolado em roupas, estava o canivete do Randy, suja com sangue seco. O Jeff ficou imóvel no centro do quarto e Leo perguntou por que ele guardava a faca, claro, com muito medo. Jeff ficou o encarando. O Leo disse que aquilo no centro do quarto não era o irmão dele. Parecia uma pessoa totalmente diferente, com os olhos anormalmente arregalados. O Leo percebeu que não foi mera defesa pessoal e ficou tomado pelo terror. A mãe deles apareceu e perguntou o que estava acontecendo. O Leo não pensou muito, só correu do quarto levando a mãe dele junto. Só que ela parou e exigiu uma explicação. O Jeff ficou parado no corredor escuro, segurando o canivete, encarando o tempo todo. A mãe, obviamente, foi tentar dialogar com seu filho, só que o Jeff avançou com uma velocidade impressionante e derrubou ela no chão e a esfaqueou no pescoço. E quando ele fez isso, ele nem olhava nos olhos dela. O tempo todo ficava encarando o Leo. Nesse momento, o Jeff revelou a sua verdadeira natureza. Foi ele quem iniciou o incêndio. O plano era que todos morressem, mas só quem foi o pai. E ele culpa o Leo. Se ele não tivesse acordado os pais, todos teriam morrido de uma só vez e não teria que ser tão trágico. O Jeff queria se matar e levar toda a família dele junto. Disse que vivia em constante agonia. O desejo de matar sempre esteve com ele e se sentia um fracasso por estar com pessoas que não podia matar. E disse que, se tivesse um Deus lá em cima, ele estaria zombando dele nesse exato momento por ser um fracasso. O Leo concluiu naquele momento que não tinha sido o fogo e nem o bullying que tinha feito aquilo com ele. Leo viveu a vida toda
ao lado de um monstro vestindo pele humana. O Jeff era ruim por natureza. Aquele, por outro lado, era o dia mais feliz da vida de Jeff. E lembra do que eu disse sobre ele não poder sorrir? Então, ele mesmo que fez o sorriso. Pegou aquele canivete e fez um rasgo enorme de orelha a orelha. E a face, que já era horrenda, ficou pior ainda. O Leo então correu para o quarto e se escondeu dentro do armário. Só que acabou sendo encontrado porque quase vomitou com o cheiro forte de gasolina e cigarro lá dentro. O Jeff o jogou no chão e prendeu, dizendo as seguintes palavras: It'll be alright, Lou. When you next wake up, we're gonna see Mom and Dad again. Just go to sleep. Mas o Leo conseguiu se desvencilhar e correu da casa pedindo ajuda. O vizinho saiu e chamou a polícia, mas quando eles chegaram, o Jeff já tinha sumido. Daí se chega nos dias atuais. Depois que o Leo contou toda a história, os investigadores foram embora assegurando que iam pegar o assassino. Mas o que não perceberam é que o Jeff estava lá o tempo todo. Norman e Samuel não perceberam que estavam sendo seguidos e Jeff só esperou uma oportunidade para entrar pela janela e se esconder dentro do armário. A intenção dele era matar o Leo enquanto ele dormia, mas acabou cometendo um erro. Deixou a janela aberta, o que acabou deixando o Leo alerta e eventualmente acabou encontrando o Jeff. Os dois entraram em uma luta corporal e só um dos irmãos iria sair vivo. E infelizmente, não sabemos quem. Aqui, eu vou ser sincero com você. Eu simplesmente adorei essa reescrita. Porque a gente tem 3 detalhes principais. Primeiro, o Jeff não é um coitadinho que virou assassino depois do bullying. Ele é um monstro desgraçado desde nascença. Sempre teve desejos assassinos. Mas ele não é só um maníaco impulsivo, ele é um estrategista e bolou todo um plano para se matar junto da sua família de uma só vez. Segundo, o Jeff the Killer não mata qualquer um a esmo, ele tinha uma motivação para isso. A teoria é que ele acreditava na possibilidade de ter um paraíso do outro lado, e era para lá que ele queria enviar toda a sua família. Tanto que, quando ele ia matar o Leo da primeira vez, ele fala para fechar os olhos, porque quando acordasse, todo mundo ia estar junto de novo. E quanto às outras pessoas que ele matou, elas tinham um padrão. Todas elas eram parecidas com o Leo, mas isso não foi porque ele simplesmente se confundiu, apesar de ser cego de um olho. Ele criou esse padrão de assassinato para justamente os detetives chegarem nessa conclusão. Assim, ele poderia seguir eles até a localização atual do seu irmão. E terceiro, o Jeff não é imortal. Ele só não é burro. Ele sabe se esconder e provavelmente já observava a vítima muito antes de sequer entrar na casa dela. Sabe se ela tem armas ou não, se tem companhia ou não. E também reconhece a sua própria face e sabe que quando as pessoas veem ela, tendem a ficar em choque. Por isso que ele faz questão de parecer mais uma criatura horrível do que um ser humano, ficando mais fácil de matá-las. Fora que ele prefere matar elas enquanto estão dormindo, cortando as suas gargantas para que elas se afoguem no próprio sangue. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessa reescrita? Ela melhorou a creepypasta ou continua a mesma coisa? Eu só sei que, se você ouvir algum som de noite, ficar em dúvida se deixou a janela aberta ou não, ou começar a sentir um forte cheiro de cigarro ou gasolina no seu quarto, melhor não voltar a dormir.